Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa live de hoje, dia 8 de abril, para entender como esse eclipse funciona, né? Quais são as energias positivas que nós vamos receber do eclipse e quais são as energias densas que nós vamos ter que prestar bastante atenção. E eu tenho certeza que vocês vão ter bastante respostas. Então, daqui a pouco eu vou entrevistar a Djamila, a nossa astróloga do Instituto Shirley Lotto, que ela é uma astróloga maravilhosa, que quem faz o mapa com ela adora e acaba indicando para a família inteira. Enquanto ela não chega aqui, boa noite a todos. Então, a gente pode puxar um papo aqui, tô acenando aqui para quem tá entrando. A gente pode puxar um papo, o que vocês querem conversar, enquanto ela não chega, vocês podem também fazer perguntas, que tal vocês começarem as perguntas, o que vocês querem saber, o que vocês querem perguntar, e aí a gente conversa um pouquinho, tá bom? Podem perguntar, pessoal. Quem vai fazer o meu workshop do dia 15 e do dia 16, o workshop ele tá maravilhoso, ele tá bem terapêutico, com bastante desbloqueio para nossa prosperidade, ele está realmente profundo, vai ser um salto quântico para você descobrir o que você tem no seu inconsciente. Então, por muitas vezes nós temos medo de prosperar, sabia? Mas é muito medo. Às vezes nós temos tanto medo de perder dinheiro, de ficar sem nada, que não conseguimos prosperar por medo de perder. Às vezes nós temos tanto medo de prosperar, porque quando você começa a crescer, o que acontece? Você precisa de uma equipe. E nesse momento que você precisa de uma equipe, você vai ter que cuidar de uma equipe. E às vezes você não quer essa responsabilidade. Então, inconsciente, você se sabota para você ficar sozinha. Aí você começa a atrair pessoas que você, na sua equipe que você não se dá muito bem. Por quê? No fundo, você quer ficar sozinha e com menos dinheiro. Então, são tantas autossabotagens que temos dentro do nosso inconsciente que chega a ser incrível. Então, o que vai acrescentar esse workshop para vocês no dia 15 e 16 de abril? Nós vamos estudar o nosso inconsciente. Como que a nossa mente, ela funciona? O que eu estou travada? O que eu não estou travada? Então, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vai ser muito esclarecedor, principalmente vão ser 2 dias, né? Dia 15 e 16. E o que eu tô achando assim maravilhoso desse workshop é que eu vou deixar 1 ano gravado para vocês. Então, 1 ano de workshop. Bom, gente, enquanto a nossa Djamila não chega, vamos abrir aqui para perguntas pra gente bater um papinho. O que vocês acham? Shirley, pessoas lindas, Portugal, beijo Portugal. Gente, hoje vocês não querem fazer perguntas? Então, vamos lá, pessoal. Tem hora que vocês são tão quietinhos que eu me assusto. Aí depois eu começo a falar, vocês começam a fazer um monte de perguntas. Bom, então eu vou puxar um pouquinho então de assunto, que eu também aqui já separei uma pergunta para vocês. Gente, vamos conversar só um pouquinho então de Salomão. Quando Deus apareceu para Salomão, ele pediu a sabedoria. Você tem noção o que é pedir a sabedoria? Quando Deus deu a sabedoria para Salomão, com certeza veio toda a expansão de consciência. Então Salomão sabia como cocriar sem bloqueios nenhum.
Ele só pensava, ele sentia, ele dava o primeiro passo e as demais coisas eram acrescentadas. E aí, se a gente estuda o ponto zero da quântica, é bem interessante. O que significa esse ponto zero? Eu quero ser muito bem-sucedida no meu trabalho. E eu quero que esse meu trabalho dê certo. Então, o que eu faço nesse trabalho, para o meu trabalho, ele dar certo? Eu faço o meu melhor, eu amo o que eu faço, mas eu não quero saber dos resultados. Só que isso é um pouco enlouquecedor, porque nós somos adultos responsáveis. Como assim eu não quero saber dos resultados? Quando você tenha certeza, tenha fé que o seu trabalho vai dar certo, você tira a ansiedade e entra a fé. E o que seria essa fé? Você tem certeza absoluta que já deu certo. Você só vai fazendo. E às vezes as pessoas falam assim para você, mas você não tá vendo que o que você está fazendo não está dando certo? E aí você fala assim, como assim não está dando certo? Está dando certo. Você não fica ansioso quanto que deu o dia, se entrou dinheiro, se não entrou dinheiro, você só tem certeza que vai dar certo. Quando você tem essa certeza absoluta, você esvazia sua mente. Quando você, só que eu sei que é difícil. Eu estou do lado de vocês, tá? Ah, aqui ela já chegou. Pode me chamar que eu já vou te aceitar. Quando você tem a certeza que vai dar certo, você tem a certeza absoluta que vai dar certo. A sua mente fica vazia, você passa a cocriar a ideia de Deus. E o milagre acontece. Aí é que entra a quântica do milagre de soltar. Deu para entender? Se vocês gostaram dessa rápida explicação de Salomão, que agora a gente vai falar sobre outro assunto, do eclipse, depois vocês podem deixar aqui nos comentários para a gente dar uma live somente do ponto zero. Para a gente entender como a nossa mente tem que estar vazia, para a gente ouvir a voz de Deus, passar a fazer o que tem que fazer e dar certo tudo o que você quer. Então vamos lá. Eu vou aceitar aqui a Djamila, tá? Pra gente conversar. Então vamos lá. Entrar ao... Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tá conseguindo me Djamila, ver? de novo, você não aparece para mim. Peraí. Agora sim, Agora apareci. apareceu. Vamos Senão eu lá. já ia pegar o outro celular. Então tá bom, já apareceu, então apareceu. Deixa eu só subir Vamos lá. aqui. Seja muito bem-vinda, Djamila. Oi, tudo bem? Jesus, tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Djamila, que também faz parte da nossa equipe do Instituto Shirley Lotto, que eu indico todos os seus mapas, suas terapias, que eu mesma fiz, né? As 12 terapias, que é fantástico. E hoje você vai trazer também o significado desse eclipse. Então a live é sua. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada a todos. Então vamos lá. Eu gostaria de falar a importância desse eclipse para a nossa vida. Né? Eu falo assim, às vezes as pessoas não utilizam a astrologia como uma fonte de orientação, né? Não só como a astrologia, mas como a numerologia, o tarô, e tem outras técnicas aí que a gente tem ali a capacidade de entender o que está por vir, entender as nossas energias. E entender o que o céu está nos contando nesse momento é muito importante. Os antigos já se baseavam dentro dos eclipses, né? Então eles achavam que era algo que vinha
né, que causavam um certo terror, né? Vamos dizer assim, eles eram bem assim, os eclipses traziam uma maldição, vamos dizer assim. Só que depois, com muito estudo, a gente foi percebendo que não é bem assim. Os eclipses, eles trazem um chamado, ele através, vamos dizer assim, ele é algo que nos convida a olhar uma parte da nossa vida. Porque assim como a astrologia, a gente tem 12 casas, então a gente tem 6 eixos, então a gente trabalha gradualmente essas áreas na nossa vida. Cada uma representa um ponto específico. E a gente fala assim, o número 12, né, ele tem uma representação muito importante, né? A gente tem 12 apóstolos, 12 casas, então a gente tem sempre uma energia para estar sempre trabalhando. E o eclipse é uma delas. Então, a cada 18 meses, um ano e meio, a gente trabalha um eixo do nosso mapa. A gente trabalha uma energia aonde a gente, agora, nesse momento, está trabalhando Áries e Libra. E ele tem uma representação no nosso mapa. Áries e Libra, dentro da astrologia, representa o eu e o outro. Representa o eixo do relacionar, das trocas. Então, é o eixo que a gente trabalha, assim, simultaneamente, eu e o outro. Só que quando o eclipse, ele está, nesse momento, fortemente, né, impactando as nossas vidas, a gente está tendo um chamado. Por quê? Ele acontece a cada, vamos dizer assim, a última vez que ele apareceu foi em 2005, 2006, se não me engano. A gente estava com o eixo de Áries Libra. Então, muitas das vezes, o que a gente está passando naquela época, a gente está tendo algumas respostas agora. Geralmente, a gente sempre estava passando por algum momento, alguma situação. Mesmo que a gente vê ali, às vezes a pessoa era adolescente na época, tinha alguma coisa. A gente não pode discriminar, né? Porque hoje até um bebezinho tem um problema, né? Ele tem um problema de sobrevivência. Então, a gente sempre está passando ali por alguma situação na nossa vida onde a gente precisa evoluir. E os eclipses, eles trazem, né, esse eixo, ele estimula o nosso progresso. Então, a gente está sendo obrigados a trabalhar os relacionamentos. Eu acredito que todo mundo que está aqui, esses últimos dias, deve ter trabalhado muito esse eixo dos relacionamentos. E o eclipse, ele tem um efeito poderoso em cima de nós. Ele cutuca as nossas emoções, as nossas sensibilidades, o nosso pensar. Então, trazendo a força desse eclipse, a gente está percebendo o quanto é importante a gente aprender a se relacionar com o outro. E muitas pessoas estão percebendo como ela está cedendo ao outro, onde ela não está se valorizando, aonde ela se entrega, ela fica na sombra do outro, ela depende do outro. Tem pessoas que, por exemplo, não vai sair sozinha, não sai sozinha. Isso é codependência. Então, isso, quando os eclipses estão passando dentro desse eixo do relacionar, a gente está sendo convidado. Porque não existe o outro se não tiver o eu primeiro. Então, a gente está falando dentro desse eclipse da casa 1, do nascimento. E Áries representa o corte. Quando a gente trabalha com Áries no ascendente, quando a gente trabalha com essa energia de casa 1, a gente trabalha o quê? A nossa individuação. O nosso processo, eu corto o cordão umbilical, porque a casa 12, ela representa a gestação. A casa 1 é o nascimento. Então, quando eu respiro, nasce um ascendente. Então, quando eu corto o cordão umbilical. E muitas das vezes, nós não fomos educados, domesticados a trabalhar o outro de uma forma, vamos dizer assim, empoderada. A gente sempre foi domesticados, ensinados a ceder para o outro. Desde criança, a Fala gente vê direito com ali, as pessoas, tem educação, fala muito obrigada. Sim. sabe? E eu acho que o pior de tudo, Chile, quando eu vejo, assim, alguns pais falando assim, divide seu brinquedinho com um colega. E muitas das vezes, sabe o que os pais fazem? Tira o brinquedo da mão da criança e entrega o que a criança está brincando. Tira a autoridade da criança. Então, quando a gente fala assim do eclipse, mesmo que a gente não tinha consciência quando estava passando por um eclipse na nossa vida, a gente ressente os reflexos de hoje. Então, eu fui obrigada, eu era aceita quando eu fazia para o outro. Eu era aceita quando eu agradava o outro.
E assim a gente foi crescendo, crescendo. E uma população inteira, vamos dizer assim, uma vida inteira, a gente sempre trabalhando dessa maneira. E quando somos bonzinhos, parece que pertencemos. Isso, desse Né? jeito. E quando a gente é bonzinho, a gente acaba tendo. A gente sempre ativa um lado nosso sombrio, que é o lado salvador. Eu quero salvar. Eu quero estar nesse lugar. Se eu não fizer para o outro, se eu desagradar o outro, se eu falar não para o outro, se eu falar o meu posicionamento ou eu desagradar o outro, isso me fere. Isso é Libra. Então, principalmente quem tem Lua em Libra, né, tem uma dificuldade muito grande de desagradar. Muito grande. São situações que a gente olha e fala assim, como uma pessoa, vamos dizer assim, como as pessoas foram criadas para o outro e não foram criadas para ela mesma. E como diz o nosso professor Hélio Couto, né? Ele fala, nós estamos no processo de individuação. Então a gente somos seres que estamos encaminhando para evoluir para a nossa individuação. E esse momento do eclipse fala muito sobre isso. O meu lado, o meu eu, a minha posição, o que eu quero. Então, muitas das vezes isso é totalmente distinto, principalmente nos casamentos, nos relacionamentos, nas parcerias. Muitas das vezes a gente não consegue trabalhar a energia masculina, a energia yang. E justamente nesse eclipse, a gente está sendo obrigado a trabalhar com a nossa energia masculina. Por incrível que pareça, Áries é o signo da guerra, é o fogo, é aquela energia. Só que quando a gente está em distorção com a energia de Áries, a gente fica o quê? A gente fica impulsivo, a gente fica reativo, briguentos. Só que o que esse momento do eclipse está pedindo para a gente? Coragem. Coragem de ser você mesmo. Coragem de ir para a vida. Coragem de ser quem se é. Então, a gente está trabalhando isso, muitas das vezes, a gente precisa desprender, porque quando a gente está falando de eclipse, a gente está falando de nó do sul. E nó do sul é o ponto kármico do nosso mapa. É onde revela a nossa missão, nosso propósito, mas também da onde nós viemos. E quando a gente trabalha esse lado da onde a gente veio, né, vamos dizer assim, ele está falando assim, olha, vamos desapegar, vamos desassociar, olhe para você. Se você não olhar, eu vou sacudir o tapete. Então, por que a gente fala, nós astrólogos falamos assim? Vamos voltar um pouquinho. Você sabe como eu sou profunda, né? Minhas perguntas. O que é olhar para mim? E se eu não olhar para mim, o que eu posso atrair nesse eclipse? Porque às vezes olhar para mim, eu não quero me olhar. Eu não sei o que eu estou errando. Eu não sei as minhas sombras. Por exemplo, você pega e você fala assim para mim, eu estou passando numa consulta com você. Você fala assim, Shirley, você precisa mudar a sua forma de trabalhar. Tem alguma coisa aqui que você está fazendo a mesmice. E eu olho para mim e eu falo, mas eu não encontro essa mudança. Então, assim, eu acredito que muitas pessoas aqui se sentem perdidas assim. Só que se eu for dar um conselho da sua vida, para a sua vida, eu sou a melhor. Porque eu já não tenho uma sombra, então eu consigo ver você e te aconselhar. E às vezes olhar para o nosso umbigo, ele é mais difícil. Como que você acha que o que seria olhar para a nossa profundidade? Dá uma Olha, dica para todo mundo aqui. tá, eu vou só explicar um pouquinho, só para você entender, até mesmo como é a dúvida sua, é de muitas pessoas aqui. Como que a gente não consegue perceber o que eu preciso mudar? Pelas crenças. Olha só, Cleide, meu Deus, eu tenho tanta dificuldade de olhar para mim. A Shirley fez a pergunta que eu gostaria de fazer. Porque é Viu? difícil Muitas mesmo. pessoas estão passando por essa situação, porque a gente está sempre convidado a olhar para isso. E é legal a sua pergunta. Então, quando eu não consigo olhar para mim, eu preciso passar por uma filtragem. Eu preciso filtrar as minhas crenças. Porque eu falo com todo mundo, a gente chega aqui inconsciente.
Então, eu tenho que aprender. Só que eu aprendo com o molde das crenças da onde eu nasci. Então, se eu nasço em um lar que é muito racional, eu vou precisar ter atitudes racionais para eu pertencer, igual você falou, para eu pertencer a ele. Só que aí eu estou deixando a minha essência de lado. Eu quero agradar. Então, eu acredito que é crença. Eu acredito em algo. Então, eu acredito que aquilo ali é certo. Eu sempre vivi assim. Às vezes a pessoa tem que mudar um jeito, ela fala assim, não, mas eu sou assim. Você não é assim, você está assim porque você acredita que isso é o melhor para você. Só que você, para mudar, você tem que experimentar. É igual você fala, seja cientista. Experimente outras coisas. Anote o que você está vivenciando e perceba se isso é uma crença. Você olha, esse resultado que eu estou tendo parece com alguém da minha família? Ah, sim, parece com alguém. Então, eu preciso olhar essas crenças. Se eu estou projetando, porque na verdade a gente projeta no outro essas situações. Igual a gente sempre vai falando, né? A gente sempre tem crenças, Chile. Igual a gente tem crenças pessoais, a gente também tem crenças sociais, que é da igreja, da escola, do meu bairro, da minha comunidade. Então, eu acabo daquela cidade onde às vezes tem uma cidade inteira que tem uma crença que não deixa de fazer, principalmente essas que têm culturas muito fortes e enraigadas até hoje. Elas dificilmente elas deixam aquilo, elas acreditam com aquilo. E eu gosto muito de falar, mas eu falo assim, que é um assunto muito extenso. Trabalhar com crenças é algo profundo. É lá atrás, é fazer uma varredura. Mas o que o eclipse traz? Ele traz justamente essa sacode, essa poeira. Se você está fazendo as limpezas, e você está fazendo aquelas limpezas, vamos dizer assim, né, mal feitas, você não está limpando os cantos, não está arredando os móveis, não está tirando o tapete do lugar. Aí o universo vai fazer para você. Ele vai chegar e falar assim, aquela mãe brava, você não arrumou a casa direito, então olha aqui, tá tudo bagunçado. É isso que ele faz. Só Então, que peraí, se eu não olhar para mim, não tô afim de olhar para mim, porque eu tenho minhas crenças, acho que não tô errando em nada, né? Porque tem muitas pessoas que têm um ego difícil. Aí o universo faz para mim. Então, é mais ou menos assim. Eu tenho que esse trabalho que eu estou há 20 anos, há 15 anos, há um porre, e eu não faço nada. Aí o universo, você não vai fazer nada? Então o universo vem e o meu chefe me manda embora. Ou eu caio, quebro a perna, me afasto do trabalho, aí nesse momento de dor vem o caos, aí eu falo assim, eu não quero mais voltar. Porque é a gente isso. está vendo que está tendo algo muito grande de denguice, né? Vou falar denguice para não cair a nossa rede, que daqui a pouco já não vai poder mais ser falado, né? Porque tá, você sabe como que é, igual o outro. E a dengue, a denguice, ela também, ela tem um significado energético. Picos de raivas constantes, picos de mau humor constantes. Então, energeticamente, a gente vibra o mosquito, porque o nosso sangue está quente, porque eu estou estressada, eu estou nervosa. Só que aí também vem aquela coisa, calma, Shirley. Aí eu vou falar assim, como muitas pessoas me dão respostas assim, calma o quê? Você não sabe o que eu estou passando na minha vida. Então eu estou passando porque eu não quero olhar, seria esse o eclipse, se eu não resolver vai tudo piorar. Eu posso enlouquecer, mas se de repente eu aceitar ter harmonia comigo, o equilíbrio comigo, e agora escolher me olhar, esse eclipse vai ser incrível. Seria isso ou não? Isso. Porque os eclipses, como que a gente vai passar por eles? A gente vai passar por um aprendizado. Então, isso você vai perceber como que está a sua colheita agora. Tem coisas que não tem como você adiar. Por exemplo, às vezes tem relacionamentos que não estão dando certo mais. Eles vão finalizar. Você Uhum. queira, quer não. Ele vai finalizar de uma forma ou de outra. Não foi no amor, vai na dor.
É isso que os eclipses fazem. E cada eixo trabalha uma área da nossa vida. Então, a gente está trabalhando Áries e Libra, mas cada um tem numa casa, numa área da vida, Áries. Né? Eu, por exemplo, tenho o oposto, eu tenho na casa 7, então o meu é invertido. Então, eu tenho que trabalhar os meus relacionamentos. Eu tenho que trabalhar, só que primeiro eu preciso trabalhar o meu eu. Agora, pessoas que têm. Desculpa. As pessoas que têm em cada área do mapa vai ter um chamado para olhar isso. E é um lugar que você está pedindo coragem, atitude, movimento. Está pedindo equilíbrio. Então, não necessariamente é só relação. Não é só relação. Tem outras situações que eu sou convidada a olhar. O foco é o desenvolvimento, é o progresso. Se o ser está passando por eclipse e ele não está evoluindo, é como se a gente tivesse numa provinha de escola. Aí você vai, tem um ano, 18 meses, você repete de ano. Você volta lá atrás. Então, é isso que o universo vai te trazendo. Então, a cada 6 meses, a gente tem um resultado. Por isso que os eclipses, eu sempre coloco que ele tem um efeito de 6 meses. Então, esse é o salto, né? Eu falo assim, que eu acho até legal, muitas pessoas que me conheceram, né? Me conheceram através de um eclipse, né? A nossa primeira live estava eclipsada. Uau! E hoje, a gente está fazendo outra live no eclipse. Então, o eclipse para a gente foi bom. Sim, de uma certa forma, foi trazendo transformação. Só que muitas coisas que você está tendo resposta hoje é das atitudes que você teve em outubro. Lá foi chamado. Na verdade, é um pouco mais profundo. Lá em março de 2023, uma mudança, uma pressão muito grande sobre nós, foi trazendo. Quem não quis perceber, tudo bem, a gente tem o direito de escolha, né? Eu tenho o direito de querer ou não fazer algo. Eu tenho meu livre-arbítrio. Só que o universo te respeita. Só que você vai arcar com as consequências das suas escolhas. Então, esse não movimentar é a pessoa que vai sentir. É o movimento. Ficar parado é uma ação. Ficar parado é uma ação. Não quero fazer nada, então tudo bem. Não tem muito que a gente lidar com quando a pessoa ela não quer. Mas. Posso fazer uma pergunta assim que eu tô percebendo? Pessoal, comente se vocês estão percebendo também. Eu tô percebendo que conversar com as pessoas hoje tá sendo pisar nos ovos. Qualquer coisa, a pessoa fica nervosa, a pessoa já se altera, você tem que ir devagar. Você fala assim, aí eu penso assim, eu tô num momento que eu não quero saber de confusão. E eu tô com outra mente. Você viu o quanto eu mudei de outubro para cá, né? Outra mente, outra coisa. Eu não quero mais saber nada que seja pequeno, sabe? Tudo que for pequeno, antes eu dava atenção ao pequeno, sabe? E aí você percebe que existe uma autossabotagem também. Você ficar dando valor para coisas pequenas. Meu, não se estressa por algo pequeno. Foca no que você quer. Porque aquela coisa, às vezes a gente fica se preocupando tanto com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. Quando você vai ver, a sua vida atrasa. A sua vida para. E eu tô percebendo as pessoas muito estressadas, muito nervosas, muito explosivas, com muitas dores. Qualquer coisa, tipo, parece criança. Eu não quero mais falar com você. Eu tô de mal. Belém, Belém, Belém. Nunca mais eu tô de bem. Tá muito assim. E aí eu falo assim, eu não quero entrar nessa vibe. E tá todo mundo aqui concordando comigo. Tá todo mundo muito sensível, sensível. Isso é o quê? É uma energia aqui, ó. Sim, está um porre conversar com algumas pessoas. Certíssima, Ana, tá sim. Vamos ver um pouquinho os comentários para você nos ajudar. A Célia, é verdade. E assim, eu não quero ficar pisando em ovos, porque você fica pensando 1000 vezes. Como eu posso falar
para não causar um estresse, porque vai ficando pesado. E essas pessoas, que são a maioria hoje, elas precisam encontrar uma paz, porque aqui, ó, todo mundo percebendo isso. Porque essas pessoas, se vê o trânsito, qualquer coisa, a pessoa já está violenta. O atendimento, você vai fazer uma compra, a pessoa até, ela suspira assim, sabe? Eu errei o CPF, né? Eu fui falar, a pessoa acho que não entendeu direito. CPF errado. Sabe, um estresse, um exagero. Parecia que eu tinha feito uma coisa muito errada e eu fico olhando assim. E aí eu penso, o que é problema para essa pessoa? Foi só um CPF errado. Calma, ou que eu digitei errado, eu não sei. Mas isso é horrível. E eu não gosto de pisar em ovos. Porque vai te deixando denso. Isso tem a ver com a energia de 2024 de Saturno? É. Olha, são três coisas que estão acontecendo. Que é porque que as pessoas estão assim. A gente está passando por uma transição planetária. Lembra da era de Aquário? De lá, muito tempo atrás, a gente está passando. Plutão entrou em Aquário. Foi fevereiro. Ai, Ó, todo fevereiro? mundo Não, eu acho concordando. fevereiro e janeiro, não sei. Agora eu esqueci a data, me perdoa. Mas foi entre essa data, Plutão, ele entrou em Aquário, que ele já pede transformação. Plutão tem energia de escorpião, então ele traz ali a morte e o renascimento. Então a gente já está passando por essa transição. Plutão vai ficar 20 anos nessa nossa casa, nessa nossa área da nossa vida. Então a gente está acostumado com Capricórnio, que estava lá atrás, que estava buscando trabalho. Agora ele está em Aquário e sabe o que ele está falando com você? Eu quero inovação. Eu já sei como você trabalha. Agora eu quero ver como você inova esse trabalho. E ele também é o regente Saturno, né? Então a gente já sabe esse compromisso. Então, como a gente falou no início, por que as pessoas estão mais intolerantes? É justamente por isso, não saber se posicionar. A gente não sabe o que quer de verdade. Então, a gente está distorcendo essa energia ariana, essa energia yang. Muitas das vezes a pessoa ela quer falar sobre ela quer falar sobre as vontades dela, ela quer se posicionar ali, mas em vez de ela falar algo, não, está errado. Ela simplesmente ela reage. As pessoas estão muito Sim. reativas. Então, elas estão usando uma energia de uma forma distorcida. Está usando de uma baixa vibração ali, que é um poder que você poderia estar usando de coragem, de ação, de movimento, de trazer ali outro tipo de coisas para a vida dela, só que ela está usando o posicionamento dela de uma forma distorcida. Então, eu quero Então, posicionar você. então deixa eu ver se eu entendi, né? Todo mundo está recebendo uma ação, uma energia de ação. Vai, muda, faz e acontece. Só que eu não consigo sair da minha zona de conforto. Então eu fico travada, não vou para frente e eu fico reativa com todo mundo, porque de vez eu colocar essa energia para o mundo, vamos criar, essa energia fica acumulada e eu fico quebrando as coisas, fico estressada, quero matar um monte de gente. Ó, eu escutei de uma recepcionista da academia assim, eu tô com vontade de matar um. E eu senti tanta verdade. Hoje eu tô com vontade de matar um. Você sente tanta verdade, não que ela vai fazer, mas aquela explosão de estresse, sabe? E aí você vai vendo que todos os lugares, até mesmo dentro da família, essa energia tá muito densa. E o que que eu tô fazendo? Eu tô me fechando. Porque eu não quero. Sabe quando. Sabe aquela coisa? 2024 eu escolho ser feliz. Não vou entrar na tua. Porque eu quero co-criar. Porque a inteligência artificial tá aí para dar uma rasteira. Que daqui a pouco muitos empregos não vão ter mais. E você vai ficar travado em Capricórnio ainda? Quer ficar lá? Isso Isso é é um Plutão em momento de vamos. Então, eu tenho que cocriar. Só que para cocriar, eu tenho que focar nessa força.
não nesse estresse. Eu gostaria que você desse esse conselho pra gente, só que mais no seu estudo, sabe? Se tem a ver o que eu tô falando ou não. Sim, Aqui é a tem a Célia. ver. Eu também prefiro ter paz do que razão. A galera aqui tá concordando tudo, porque tá denso realmente. Mas muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado com essa frase. Eu prefiro ter paz do que a razão. Muitas das vezes a razão vira omissão. Essa Que paz, sentido? às vezes eu preciso me posicionar. O universo está querendo que você movimente. É essa energia de Ares, que é movimento. Mas se eu movimentar, às vezes eu preciso desagradar. Porque toda vez que eu nego algo, que eu me posiciono em algo, eu estou desagradando. Então, se eu desagrado, o que eu falo? Eu quero ter paz. Então, eu não causo movimento. E eu acredito que a crença que isso é uma razão. E o que eu estou deixando de fazer? Vamos colocar um exemplo hipotético aqui. Você está lá, você está trabalhando num. A Djamila sumiu Travado? aqui para mim. Travou para vocês também? Tá travado? Travou? Agora voltou. Voltou, né? Eu Então, percebi que deu uma travou. queda. Então, você acha que às vezes é necessário posicionar, que é um movimento. Isso. Aí eu ia colocar um exemplo hipotético, né? Eu vou, né? Vou colocar um exemplo hipotético. Às vezes você tem que conversar com o seu chefe do seu trabalho, devido a algumas situações. Você sabe que seu chefe, ele não tem ali uma paciência. Aí você fala assim, prefiro ter paz do que razão. Você sabe que seu trabalho desenvolve um posicionamento ali com seu chefe, mas você tem que enfrentar ele. E muitas das vezes enfrentar ele é desagradar ele. E você deixa de fazer muitas coisas para facilitar o seu trabalho, para não desagradar o chefe. Aí você fala, prefiro ter paz do que razão. Aí deixa o trabalho dela, ela vai se sentir não merecedora, vai se sentir incapaz, não vai conseguir desenvolver o trabalho, vai ficar desmotivada. Por quê? Porque é uma não ação. Por essa frase. Essa frase é uma crença. Prefiro ter paz do que razão. Mas isso eu falo assim, que é para uma outra, né, uma outra live. Cabe isso, um entendimento mais profundo sobre esse assunto, sabe? Uhum. Mas o que é o foco importante dessa live são o quê? Para falar do eclipse e quais são as intenções dele. E a gente está tendo um ator, né? Que é Quirón e Mercúrio retrógrado. Que é a Nesse. comunicação. Mercúrio é o quê? É a nossa mente lógica, a minha mente racional. É o que eu me conecto. Então, se a gente sabe, né, aquela lei, a lei do mentalismo, se tudo é mente, tudo é mental, nada acontece se não vem pela mente, eu falo de Mercúrio. Então, tudo passa pelo meu Mercúrio e cada pessoa tem um Mercúrio no mapa. Então, aquela ali é a forma que a pessoa se conecta. Então, só que agora a gente está passando por um eclipse em Áreas, relacionamentos, né, de forma geral. Eu estou sendo convidada a reavaliar a forma que eu me conecto com a minha mente, com as minhas ideias, com os meus comportamentos, com a minha comunicação. E a gente está tendo outro artista ali também nos palcos, que é Quirón, que foi o motivo da nossa primeira live. Olha para você aqui que nada é por acaso. E a gente fez a primeira live falando sobre Quirón, num eclipse. E ele não E estava hoje é o sendo dia autor, 8, que né? pela numerologia é retorno. Isso. E Quirón, ele está fazendo a gente chama ele de casinho. Ele está exatamente no grau e minuto que o Sol e a Lua. Ele está trazendo uma possibilidade de cura muito grande. Só que se eu não quero olhar, se eu quero, a minha ação é ficar parado, se a minha ação não é de movimento, ou se a minha ação é motivada pelas minhas crenças, você vai ser convidado a voltar 10 casas e reavaliar isso. É, ficou confuso pra gente que não entende mapa. Tá? Nós estamos passando agora por uma facilidade de cura.
Cura de doenças e curas emocionais. Curas de dores, dores da alma. Se a sua dor é doença, sim. Se a sua dor é relacionamento, sim. Se a sua dor é financeiro, sim. Se a sua dor é trabalho. Então, aonde Quiron vai agir ali é aonde está Áries no seu mapa. Tá. E ele está trazendo a oportunidade de fazer assim, olha para isso, renova, saia, olha de frente, encare a vida. Tenha coragem de fazer o que tem que ser feito. Então, E se é eu não, isso que está falando. se eu não quiser, eu volto 10 casas. O que que significa isso? Repito de ano. Aí eu volto, tem que fazer tudo de novo. Aí, durante Como é esses voltar? 6 você vai O que voltar. seria isso? Aí vem um retorno daquelas mesmas situações de dores. Por exemplo, dores do passado, dores da infância. Pode vir ter dores de outra vida, para você ter que resolver. Porque aquilo dali ainda não foi resolvido. Isso que Meu demonstra que Deus, não me está resolvido. arrependi de perguntar. Então, peraí, se eu não resolver, pode voltar até mesmo há 15 anos atrás, dores que eu não consegui olhar, e até outras vidas, pode vir dores inconscientes, então nós temos uma tendência até mesmo de aumentar o pânico, a depressão, a solidão, por Sim, algo que eu não eu vou falar mais. trabalho. Porque eu tô falando assim, no sentido, quando eu falo voltar 10 casas, mostra que você vai ter que rever isso, revisar isso. Então, você vai ter que olhar para isso novamente. O eclipse, ele traz para a gente revelações. Muitas das vezes a gente acha que a gente resolveu um assunto. Esse assunto não foi resolvido. Então, voltar desse caso é você olhar para esse assunto e você fala assim: meu Deus, eu já resolvi isso. Pensei que estava tudo certo. Eu estou tendo que olhar para isso novamente. Então, é essa situação que a gente está passando por Quiro. Só que ao mesmo tempo que está sendo revelado, eu também tenho a possibilidade de cura. Desde que eu ajo da forma consciente. Então, você não tem que seguir padrõezinhos, você tem que seguir a sua essência. Só que se a sua essência tiver pautada em crenças que coisas que você acredita que não é seu, por exemplo, é da igreja, que é da escola, que é da professora, que é da mãe, que é do pai, ali, pode ser até os nossos pais, a gente ama eles. Mas eu tenho que seguir o meu processo, a minha individuação. Eles já fizeram o que eles tinham que ter feito, que é nos dar a vida. Eles já deram para a gente mais que necessário. Agora a gente segue o nosso caminho. Então a gente tem que buscar nossa essência. Por isso que existe o autoconhecimento. Só que para você ver, a gente está passando por esse momento de reestabilizar. E cada pessoa tem Quiro no mapa. Foi o motivo, né? Quem quiser perceber mais Quiro, pode até ver a live. Nós falamos muito sobre isso, né? Rever a sua live. E ali, né, se as pessoas tiverem dúvida, pode até comentar que a gente responde. Mas eu falo assim, cada pessoa tem um Quiro no mapa. E Quiro agora está em trânsito, ele está em movimento, ele está em Áries. Ele está falando assim, ó, vamos curar as feridas das relações. Só que ele não deixa de interferir na sua dor, que você já nasce com ela, que é a dor da alma, que a gente chama de karma. Então, você tem um karma. Mas o karma não é algo paralisante. É algo que transcende para o Dharma. Eu tenho que transcender o meu karma. Eu não tenho que paralisar. E meu karma é esse. Então, pronto, acabou, parou a minha vida. Não. Eu tenho que evoluir através dele. E por isso que eu até falei em uma das aulas que eu tinha feito. Se a gente trabalha com a crise traz criatividade. Quantas pessoas não mudaram no Covid? Sim. Na marra. Na Na marra. marra. Na marra. Ou muda ou passa fome, ou muda ou quebra a empresa. Tem que mudar. É tipo isso, o eclipse é isso. A Márcia fez uma pergunta interessante. Eu acho que aí já tem a ver com o seu mapa, né? Mas como descobrimos a nossa dor que precisa ser curada? Eita,
Travou de novo. Tá travando, eu tô aqui. Oi, travou. Voltou agora. Então Bem vamos de que novo a voltou. pergunta. Como curar essa dor? Para a gente curar essa dor, eu tenho que fazer um mapa com você? Pra gente saber a dor que você já carrega, a dor que você traz aqui para evoluir, é só através do mapa. A gente está falando aqui de algo que a gente pressupõe que você sabe onde está aquela dor, né? Mas se você não souber, é preciso fazer um mapa. Se não tem outra forma da gente só deduzir, né? Aí fica dedutivo, né? Não dá para falar. Tem que ser algo que a gente traz, algo que seja mais pautado. E Kiron, como a gente falou na live, né, na outra live, ele tem várias dores. E uma das dores de Kiro, só para a gente dar uma pinceladinha, só para não estender muito, mas ele trabalha criança ferida. A primeira dor de Kiron dentro da mitologia foi o abandono da mãe, por vergonha. Como ele era metade homem, metade cavalo, ela abandonou ele, ela preferiu virar uma árvore do que cuidar do seu próprio filho. Então, Kiro já enfrenta a primeira dor. Então, ele passa por várias dores na vida. E uma dores que a gente trabalha no mapa é a rejeição. Então, tem um lado do nosso mapa que a gente se sente rejeitado. Tem um lado do mapa que a gente não se sente merecedor. E é essa dor que a gente precisa trabalhar. É essa cura que a gente precisa desenvolver. Só que a gente está tendo a oportunidade de Kiron estar vindo aqui. E ele está falando assim, olha, eu estou em Ares, estou te dando coragem para você olhar para o que você precisa olhar. Encare isso de frente. Então, eu falo assim, aqui ele está como ajustes da nossa ferida. Se você fugir dessas feridas, você vai ter que relacionar com ela de qualquer jeito. Você pode fugir, ela vai vir uma hora, ela vai chegar até você. Porque esse eclipse, esse eixo, né, eclipsado, Ares e Libra, ele vai até março de 2025. Então, daqui 6 meses, por exceção, né, a gente vai ter um outro eclipse agora em setembro, mas com uma outra energia, porque no próximo, no ano de 2025, já vai entrar numa outra energia para a gente ser requalificada. Então, quando eu falo que esse eclipse ele está trazendo muita possibilidade de cura, mas ao mesmo tempo de muita dor, é por isso que você precisa entrar no eixo, no equilíbrio, dentro dessa, o que é dor, o que é meu e o que é do outro. Para eu não passar por essa, para eu passar de uma forma fluida, tá? Eu fico igual aqueles bonecos João Bobo, eu balanço, mas não caio. Vou balançar, mas não vou cair. Agora, se você não estiver preparado, você vai sentir a dor. Kiron era o imortal. Então, ele tinha uma dor que não se curava. E ele tinha que achar um antídoto. E o antídoto está onde? No mapa. Ali já fala a sua dor, mas você fala assim, olha, você segue esse caminho aqui que você vai. E a minha dor no mapa, eu acho que era isso. Eu me curo quando eu curo o outro, né? Quando eu ajudo o outro. E isso é muito real, porque quando eu fico 2, 3 dias sem gravar áudios ou sem estar aqui, eu não me sinto completa. E uma das coisas de todas as terapias que eu afirmava para você é: eu amo o que eu faço. É como se fosse uma coisa que não tem como separação, ela tá tão aqui que eu entendo, porque quando eu tô falando, parece que eu tô me alimentando de felicidade. E quando eu não tô falando, vem o vazio. E as pessoas não têm noção do que é fazer a caridade, ajudar o outro,
Porque tem estudos secretos que tem um segredo, né? Que agora não é mais segredo, que falam assim: o que você descobriu quando você chega no topo da montanha ou no topo da pirâmide? Todos os mestres dizem assim: eu descobri que agora eu quero descer para levar todo mundo. Porque não tem E foi isso que graça. Jesus fez, né? Foi isso que Jesus fez, né? Ele tá na 33ª dimensão. Ele desceu para a terceira para poder nos Levar. mostrar aonde a gente precisa chegar. Então, as Sim, pessoas querem muito buscar esse lugar, mas a gente não quer pagar o preço sim. da mudança, a gente não quer pagar o preço. Por exemplo, a gente fica só na comodidade, a gente fica na escassez. A escassez é a grande vilão disso tudo. Enquanto a gente estiver alienado a essas crenças, é como se a gente tivesse uma trava impedindo. As portas, eu sempre falo com os meus clientes, é como se a gente estivesse num aquário. As portas estão abertas, só que a gente está alienado. Então, eu preciso sair dessa caixinha, mas a porta está aberta. Eu só vou sair se eu pagar o preço. E o pagar o preço não quer dizer financeiro, só financeiro. Porque muitas das vezes, enquanto a gente estiver vivo aqui, a gente vai precisar dessa energia de troca. Igual você dá muita cura gratuita. Mas a gente não pode sair de uma hipocrisia que você não precisa de dinheiro. Enquanto a gente estiver vivo e tiver uma energia de troca, a gente precisa trocar. E muitas das vezes a pessoa fala assim, nossa, tá caro, nossa, isso aqui. Mas ela não quer pagar o preço da mudança. Ela tá valorizando aquilo dali, ela não está acreditando nas possibilidades que o universo dá. Então, isso a gente fica alienado. A gente fica alienado o medo de morrer, o medo de faltar, o medo de passar fome, o medo de acontecer as coisas. Mas eu preciso estar aqui pagando por isso. E a pessoa nem tem também o reconhecimento. Sim, Tem muitas pessoas que não querem mudar. Eu fico pensando assim, como que as pessoas que querem enriquecer não querem prosperar o outro? Porque existe coisa que se você for no supermercado, não tem diálogo, você vai pagar, senão você não leva. Se você for num dentista, você não vai pagar. Se você for numa clínica particular, e eu percebo que vários cursos, né, não só eu converso com outros profissionais, a pessoa acha errado, porque temos a espiritualidade. E eu já cheguei a dar a resposta para a pessoa assim, até meu papel higiênico, que é a minha higiene, eu tenho que pagar. Eu não posso chegar para o cara da padaria e falar assim, olha, eu sou muito boa de coração, faço muita caridade, me dá pão, me dá manteiga. Chegar no mercado e falar assim, posso pegar o que eu estou precisando em casa? Posso comprar ração? Eu sou muito boa, eu cuido de gato. Não, você vai pagar. E as pessoas confundem, porque a gente já faz o nosso trabalho voluntário, né? E eu vejo isso com todos os profissionais. E a vontade de você pagar as pessoas com amor e gratidão já significa que você está desbloqueando a sua prosperidade. Porque é bom pagar o outro. É bom prosperar o outro. Porque vai voltar para você. É um serviço que vai te acrescentar bastante. Isso é um grande salto. sim. E E falta tem mais uma coisa isso. que é muito importante que a gente não percebe nisso tudo, que isso é uma crença. A crença de dinheiro e espiritualidade, porque dinheiro e espiritualidade andam junto. Por isso que Osho era uma figura muito polêmica. As pessoas não gostam de falar, mas ele tem uma sabedoria incrível. Mas as pessoas não aceitavam ele com carro importado, em mansões, mas ele queria mostrar que tudo é possível. Tudo é Que, possível. que o material não corrompia o espiritual. Ele continuava sendo uma pessoa com sabedoria. E é isso que
é o nosso trabalho. Quando a gente trabalha com terapias integrativas, a gente trabalha corpo, mente e espírito literalmente. Então, a gente tem ali essa experiência. E muitas vezes as pessoas falam assim, tá caro. Isso não vale. Ah, faz isso. Então, como que essa pessoa não quer pagar o preço de ir até lá? Isso também é coragem de enfrentar, porque se eu sei que eu tô com as moedinhas contadas e eu pago um atendimento que eu sei que aquele atendimento vai me dar a possibilidade, eu estou É tendo bem claro. coragem e indo em frente. Mas eu estou pagando o preço. E eu acredito, isso que é o soltar. Se eu quero ganhar dinheiro dessa maneira, dessa forma, eu estou prendendo, eu estou delegando para o universo como eu quero ganhar. E não tem dessa. Eu tenho que entrar no fluxo do universo. Eu entro e eu recebo. Eu estou aberto. É meu. Eu mereço. Então, o que vier para mim, eu vou acolher e vou fazer isso disseminar. Como diz, você mesmo fala, o Hélio Couto fala, o universo é abundante. Então, se você dá 10, ele te dá 1000. E ele não tem. E isso vem, só que as pessoas travam, porque as pessoas, será que isso vai acontecer mesmo? Será que isso vale a pena? Tem pessoas, Chile, aí no mercado que cobram uma mentoria de 10 mil reais. Sim, E tem muito mais, não vou falar nem mais, que tem gente aí que ganha mais de 100 mil numa mentoria. Vale o preço? Vale. vale. Desde que você tenha coragem para fazer o que é proposto. Se você pagar e somente pagar por pagar, você não está falando sim para o processo. Você não está entrando no fluxo. E é isso que é importante para a gente, isso que Kiro está falando. É um posicionamento assim, de muita transformação, se você for olhar, se você for analisar. Sabe aquele projeto que está na gaveta? Ah, eu quero sair do meu trabalho, eu quero viver de conta própria. Não é exatamente, tem um momento certo, mas é um momento para parar nas possibilidades. Por isso que a gente está passando por esse momento de revisão. Por isso que a gente está sendo, desde janeiro, que a gente está sendo convidado a olhar para isso de uma forma responsável e consciente. E saber do que te impede, quais as crenças que te limita a você ter essa coragem, é o salto, é a chave. Por isso que Kiron, ele tem o formato de uma chave, é um K com uma bola embaixo. Que você vira essa chave, não tem como. As portas estão abertas. São infinitas possibilidades. Só que eu não quero pagar o preço. E tudo bem, eu tenho direito. E eu ouvi um alquimista, que eu sei que também você gosta dessas coisas, falando que nós temos bastante pessoas que estão no mapa, né, da astrologia até o final da nossa vida, que vai aparecer para nos acrescentar. Às vezes uma parceria curta, mas aquela parceria que o tempo curto trouxe muito. Uma amizade, um professor, porque a nossa mente ela é tão limitada que parece assim, eu olhando agora, 42 anos, parece que eu não vou conhecer mais ninguém. Limitada, limitada. Peraí, mas eu vou conhecer aonde? E de repente amanhã, que nem eu tô no Brasil, o mundo pode girar que eu vou morar nos Estados Unidos, uma coisa que eu nunca imaginei. Porque o universo é como se fosse um xadrez. Cada momento da nossa vida traz peças que são pessoas diferentes, e nisso de pessoas diferentes, você muda a sua consciência. Por isso que é importante também abrir a janela. Porque quando a gente fala de network, você precisa conversar com pessoas mais prósperas. Você precisa conversar com pessoas mais positivas. E aí o que eu mais escuto? Você não tem noção como é a minha família. Tudo negativo, tudo zumbi, tudo vampiro. Você não tem noção como é meu trabalho. Tudo zumbi, não tá. Eu até acredito, entendo
também, que não é fácil. Mas nós temos tantos livros com tantas riquezas que aquele livro, o autor, é o seu melhor amigo naquele momento. Só que a pessoa não tem noção que quando você está lendo um livro da Louise Hay, vamos supor, é espiritualidade que está falando muda, toma, entenda, ressignifica, abre a janela. Não é só um livro, é informação. E se você entender, você já mudou, já colapsou e colapsa. Faz sentido para você? Sim, isso é exatamente o que está falando nesse eclipse, são as trocas. São o meu relacionamento com os outros. Então, se eu estou me relacionando dessa maneira, se eu estou percebendo dessa maneira, é porque tem algo que precisa sincronizar. Então, as pessoas vão chegando na nossa vida, justamente não é por acaso. Por isso que as pessoas, eu falo muito, muito assim, né? É um momento de desapego. Se as pessoas estão indo embora da sua vida, não é porque é ruim, é um livramento. Então, se estão indo embora, é porque já encerrou um ciclo. Mas todo ciclo que se encerra, abre um novo. Então, nunca para. O universo não para, ele não dorme. Então, se está fechando um, está abrindo outro. Agora, o tempo é Cronos, o tempo é Saturno. Quem vai decidir o tempo do início do novo ciclo vai ser Saturno. E como você está lidando com as suas responsabilidades, como você está lidando com a sua maturidade, com a sua evolução, como você olha para isso, como você está trabalhando. Porque o universo é generoso, senão a gente colocaria Deus como ruim. E eu não coloco de forma alguma. Questionar ele ou as situações que acontecem na nossa vida faz com que a gente baixe a nossa vibração. Porque ele está fazendo e a gente só está colhendo o que a gente plantou. Agora, às vezes, filho, as pessoas vão embora da nossa vida não é porque a gente fez mal, é porque é o ciclo dela que se encerrou. Então a gente tem que aceitar e a gente não aceita. Nós somos crianças birrentas. E Quiron é a criança ferida. Por isso que é importante a gente ter consciência do nosso mapa, consciência do que está passando, consciência do que está por vir. Porque se a gente não olha como base, porque a astrologia não é adivinho, eu falo sempre isso, é uma pré-visão do que vai acontecer. Se você seguir nesse caminho, é isso. Se você seguir nesse caminho, é aquilo. Se você seguir agora a opção de escolha, é sua. Agora, se você também pode, também não estar no seu processo de despertar. Que ponto que você está desperta? Até que ponto você sabe sobre quântica, evolução, soltar, efeito Zenão, tudo que é quântico ali. Que as pessoas precisam ter um mínimo de conhecimento. E a Louise Hay, ela tem uma forma tão leve de falar isso, que ela fala que aquilo soa muito profundamente, por isso que cura. Só que tem pessoas que simplesmente não entram no fluxo, não entra naquela sincronicidade. Quando eu fazer uma meditação, olho para o espelho, a pessoa olha, tem uma espinha aqui, tem um negócio aqui, começa a fazer. Aonde que ela está fazendo aquilo dali? Despertou, acabou. Pois é. Isso é muito... Me fala uma coisa também. Você faz 2 mapas que são incríveis. Um mapa sobre as 12 casas, que você explica geral, a vida da pessoa, e o que vai acontecer esse ano, é isso? Olha, na verdade, eles são vários mapas. Cada um deles tem uma essência, igual o mapa natal. Fala das 12 casas, 12 áreas, 12 planetas, né? Como que é o nosso comportamento. É mais a nível psicológico, tá? É comportamental psicológico. É o nosso mapa natal, que acompanha a gente do dia que a gente nasce até o último dia da nossa vida. Só que ele é a base de tudo.
Então, a gente tem que fazer o mapa natal primeiro para fazer os outros. Aí, nós temos o mapa do aniversário, que é de um aniversário até o outro, que a gente vê também aqueles momentos de cada mês, né? Que são 12 meses, 12 casas, 12 signos. Cada mês tem uma energia para aquele signo. E tem também os trânsitos. Não é porque o mapa só é uma foto, então o Sol não para de nascer, os planetas não param de movimentar, então ele vai movimentando. E a gente fala que ele vai tocando aonde a gente tem algumas partes do mapa. E aquilo traz uma situação. Por isso que a mesma pessoa que nasceu no mesmo dia, na mesma hora que uma pessoa, cada uma sente diferente, porque é uma localidade diferente, é um grau diferente. Então, às vezes, é uma quadratura para mim, é um sextil para outra pessoa. Então, vai muito do processo. Então, por isso que é individual o mapa. Não dá para fazer mapa olhando o Google. Às vezes até dá. Se a pessoa estudar bastante, até dá. Mas a gente tem que aprender a fazer essa costura, essa análise e entender o que aquilo interfere nas entrelinhas. Você fez um gráfico para mim que eu achei muito curioso. Você falou assim, olha, em maio tá aqui, olha o gráfico bombando. Como seria isso? É um horário que você pega de nascimento? Isso. Porque Isso a gente fala de progressões. A gente fala que é quando um planeta toca no outro, isso dá possibilidade. O que vai acontecer em maio? Para todo mundo, é uma possibilidade. É por isso que é importante a gente curar agora, para a gente chegar em maio, bonitinho, fazendo o trabalho direitinho, porque a gente vai ter Júpiter fazendo uma conjunção por ano. E Júpiter é o que no nosso mapa? É a nossa sorte, é a nossa boa sorte, vamos dizer assim, a nossa expansão, cresce as coisas. E ele está em touro. Touro fala o que no mapa? Dos nossos valores, das nossas finanças, dos nossos processos. Só que tem duas possibilidades quando a gente tem esse trânsito acontecendo. Urano, ele tem uma faceta, ele é muito legalzinho, entre aspas, que ele é um pouco maléfico. Ou você inova da forma que ele quer, ou ele corta. nossa, que chantagista. Sim. Que horror. Então, assim, em maio, todos que estão aqui, né? Fiquei iludida, pensando que era uma coisa particular. Então, todos estão no mesmo barco. Então, beleza. Então, todos estão no mesmo barco. Nós temos uma tendência de dar um boom. Sim. Mas se eu não inovar, não vai acontecer nada. Nada. Vocês estão prestando atenção à chantagem desse planeta aí? A gente precisa ir lá dar uma corda nesse planeta. Só que no seu caso, a gente olhou as progressões. Porque os mapas, eles progridem. Eles andam, né, de uma maneira. E tem uma força muito profunda no seu mapa que intensifica isso. Mas, porém, pode ser em outras pessoas, seja um momento, fala assim, olha, para você ter acesso a isso, você vai ter que cortar. Mas no seu caso, não, depende da área do mapa, do momento que você está vivenciando. Cada pessoa tem um lugar que ele vai tocar. Igual, por exemplo, touro tá na minha casa 8. Entendeu? Agora, tem gente que tem touro na casa 4. Às vezes não é finanças, às vezes é uma cura emocional. Às vezes é uma depressão que está ali e ele vai ter a possibilidade de expandir isso. Sair desse lugar. Então, não necessariamente é só dinheiro. Para algumas pessoas, sim. Outras têm outros processos, por isso que é individual. Mas a força dessa benéfice do mapa é para todos. Só que por isso a gente tem que aproveitar e saber aproveitar esses momentos. Se eu passo agora por esse trânsito, não quero curar, não quero pagar o preço. Você acha que o universo vai te dar embrulhadinho no pacote dentro da sua casa? Às vezes a pessoa quer um relacionamento maravilhoso. Você acha que vai bater na porta dele e falar assim, olha, eu quero namorar com você? Não vai. Não muda não se você vai projetar um relacionamento legal. Ah, eu quero um trabalho legal. E fica ali e não manda o currículo. Ou manda o currículo, mas já pensa assim, ah, nem sei se vai me chamar. Já tá negativando, não vai chamar. Você já profetizou isso no momento que você mandou, não vai mandar. Agora, se eu
eu acredito, eu estou abrindo para o fluxo, eu mando esse currículo, eu estou aberta às possibilidades e o tempo, eu aceito o tempo. É igual o Hélio Couto fala, tem pessoas que não conseguem rezar o Pai Nosso, porque quando fala Você se a já vontade de Deus é a mesma da aceita a tua CM, não vontade. aceita. É. E a gente tem que quebrar barreiras, né? Não parece, eu sei que não aparenta, porque eu sei que eu passo um lado super sem vergonha, mas eu tenho a vergonha, eu tenho a timidez, você sabe disso, né? E quando eu fiz o meu mapa com você, uma das coisas que você falou para mim é: trabalhe mais o seu lado sensual, o seu lado mulher, que isso é muito importante. Porque existe certas timidez, claro, eu sou um pouco na minha, e quem me conhece mais profundamente percebe que eu sou mais na minha. Mas eu consigo passar para o público que eu sou sem vergonha, mas eu tenho vergonha, né? Eu sou com vergonha, mas aqui eu passo sem. E o que eu fiz para me ajudar, que foi, por isso que eu estou falando, eu estou fazendo de tudo para limpar as minhas sombras. Eu fiz fotos, né? Fotos comportadas, por enquanto. Quem sabe a gente muda, né? Nem se for para dar de presente para o marido, mas quem sabe, tudo pode ser possível. Mas eu fiz fotos com meus melhores vestidos, sabe? Com sorrindo para a câmera, tentando tirar toda a minha timidez. E foi uma cura. E nós somos, às vezes a gente olha os terapeutas, olha os psicólogos, os psicanalistas, e acreditamos que todos ali não tem mais o que curar. E nós, para a gente conseguir curar mais os outros, ajudar mais os outros, é onde nós temos que nos curar todos os dias, o tempo todo. Então, quanto mais eu me amar e aceitar me curar de coração, é onde eu vou ser incrível para poder ajudar as pessoas. E o que vemos é, eu não preciso mais mudar. Então, até o Hélio Couto precisa evoluir. Existem estudos que Deus também evolui. Ele não parou ainda. E é uma eterna evolução. Então, se tem um conselho que eu quero dar para todo mundo aqui, é não pare de se curar. Não pare de melhorar. Chora, tenha raiva, sabe? Porque às vezes você não consegue olhar a sombra, você fala, mas eu não aceito, mas no outro dia você aceita. E tente se lapidar todos os dias. Se você fizer só um pouquinho, eu falo só um degrau, sobe só um degrau. Só um tá bom. Mas um por dia. Daqui a um ano, quanto você subiu? E a gente vê muita gente no sofá que não quer. E tá perdendo vidas. Tá perdendo prosperidade. Tá perdendo saúde. Só porque não quer conhecer quem é você. Então, gente, eu indico o mapa, o seu mapa. Por que que eu indico o seu mapa? Porque além de ser um mapa astrológico, ele é um mapa terapêutico, que nem tem coisas que você vai pegar até pesado ali, no sentido positivo, de, ó, é isso. É como se você pegasse, como se a gente tivesse machucado, você enfia o dedo na ferida. Eu senti isso algumas vezes e fala, você tem que olhar para isso. E às vezes a gente coloca debaixo do tapete, porque a gente não quer olhar. E quando você para e pensa, que tem que parar e pensar e aceitar, ter a humildade de aceitar, e você vai mexer aquilo, é uma expansão. Então, eu posso dizer, eu sou uma sem você e sou outra com você, Djamila. A minha terapia, minhas 12 terapias com você, me deu um salto de coisas que eu não conseguia enxergar. Ou talvez eu não queria enxergar. Provavelmente eu não queria enxergar, né? E a minha mente hoje, ela tá tão focada que, para mim, eu não quero saber de nada, sabe? Eu consegui ligar, tirar um pouco daquela parte de mãe, né? Que eu era, peraí, vem cá que eu te acolho, vem cá que eu te pego no colo. Não, agora sou eu.
E eu tô decidida a não desistir de mim em 2024. E se acontecer as coisas que eu quero que aconteça, né, eu vou contar muita coisa no final do ano, de muitas coisas que eu procrastinava e o quanto eu mudei. Porque isso é cura. Então, gente, não pare de se cuidar. Não pare de tratar essa cabeça. Você não imagina o que a gente carrega nessa cabeça. É muita coisa. Faça mapa com ela, sabe? Faça mapas, faça conhecimento, faça terapia, vai para o psicólogo, não importa, né? Nós estamos aqui para nos ajudar. É uma corrente mesmo do bem. Mas dê um passo para você falar: Djamila, eu quero fazer meu mapa, eu quero entender a minha vida. E são horas de áudios, né? São horas não é assim, não é meia hora. São áudios. Tanto é que quando a pessoa me procura, eu sou muito verdadeira. Eu faço mapa de numerologia e você não é minha concorrente. Quando eu falo assim, às vezes a pessoa fala, eu quero uma coisa muito completa. É a Djamila. Porque a numerologia você vai saber a sua missão, o seu ano pessoal. Lá, você vai saber as 12 casas. Não tem como. A sinceridade é, um mapa astrológico é muito mais profundo do que uma numerologia. Não dá para mentir, né? É real. Então, eu indico mesmo você, porque eu sei que as pessoas vão estar em boas mãos. Então, como que faz para fazer o mapa? Você vou dar a central, tá? Porque o pessoal está acostumado com a central. E eu direciono para ela. Pessoal, olha, para fazer um mapa com ela, você vai entrar em contato sempre na nossa central. Tudo que você quiser saber é nessa central, ó, que é no 11 96378 3393. Nós não atendemos, você só manda um WhatsApp. E aí a gente vai direcionar para ela, tá? E ela vai entrar em contato com você e vai explicar os preços, que são vários mapas, né? Ó, muita gente falando que fez um mapa com você e que adorou o mapa com você. Você quer falar alguma coisa? Diga Olha, tudo. eu falo assim, hoje surgiu, né? Eu falo assim, surgiu uma promoção, né? Que eu falei assim, eu vi que muitas pessoas, quando eu coloquei meus stories que hoje é eclipse, muitas pessoas ficaram na dúvida. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de fazer o mapa. Eu falo assim, não tem preço o valor do mapa. Eu falo assim, né? Pelas informações que você tem. E ele tá durante essa lunação, somente desse eclipse, eu abri novamente a exceção e ele vai ficar 50%. O eclipse, seu 50% até quando? Até dia 8 de maio. Até 8 Tá, de então maio, dá 30 dias. Mais ou menos 30. 50% de desconto. É muito, viu, gente? Aproveite. Então, o mapa completo. Você quer já passar o valor? Eu Ah, não. acho até Mas o interessante. mapa completo com os dois mapas, aí é um mapa só. Ele dá 50%. Aí depois tem que ver a necessidade da pessoa, né? O que ela Então, quer. o mapa Aí a gente natal. é o Não, mapa o mapa natal. natal. O dia que você nasceu, as 12 casas, é isso? Isso, isso. Está qual o valor? Com 50%, R$ 199,90. Então, o valor dele é 399, é isso? Isso, De 399, com 50% ele vai cair para 199. isso. Então, aproveite. E se eu quiser saber só do meu ano pessoal? Aí, se você quiser fazer, se você nunca tiver feito o mapa, você precisa fazer os dois. Aí vai ser 399. Aí os dois fica por Isso. 399, tá? Gente, Agora, aproveita, eu farei os dois. se você já fez o seu mapa e você quer saber os seus trânsitos, o seu ano, como tá, você faz a Revolução Solar, que é 199. Não, da Tá. mesma forma, é só até o dia 8 de E maio, entre né? em contato rapidamente, porque são horas de conversas, né? Então, Sim. assim, ela não vai conseguir entregar 10 por dia. Desencana que não é assim. Então já entra em contato para você para você receber rapidamente. E também quero fazer um convite para vocês para o meu workshop, que vai ser sobre desbloqueio
da prosperidade, que é tudo baseado em terapias sem motivação. Eu não vou ficar mandando você gritar, eu não vou ficar pedindo para você imitar seu animal de poder, eu não vou ficar pedindo para você gritar, eu sou rico, eu sou rico. Nós vamos por camadas cerebral, né? O inconsciente, o que eu sinto, por quê. Como se fosse hoje a nossa conversa, né? Porque eu me sinto bem profunda, eu me sinto uma excelente terapeuta para a gente mergulhar debaixo do tapete e ver quais são as nossas dores. E também está um preço maravilhoso, ele está apenas R$ 130 ou 12 parcelas de R$ 12,84. 12 parcelas, gente, de R$ 12,84. São 2 dias de workshop. Eu quis dividir porque eu quero dar 2 meditações. Então, quando a gente faz 2 meditações no mesmo dia, atrapalha um pouco a conexão, porque às vezes a primeira leva muito a gente para um outro patamar. Depois focar na outra é mais difícil. Então, nós vamos dividir 2 dias. Então, pessoal, quem quiser também, tudo na central. Vou passar o telefone novamente aqui para vocês, ó. 11 9 6378 3393. Então, o mapa da Djamila, o workshop é só entrar em contato. E eu queria que você despedisse da gente, dando uma dica, falando alguma coisa. Olha, o mapa, né, os planetas são arquétipos dentro da gente. Então, a gente tem isso dentro de nós, de uma forma. Então, aproveitar, se entregar e observar o que está acontecendo nesse momento vai trazer essa transformação. Só que você precisa se permitir. Às vezes é só um despertar, um aceitar o momento, entrar dentro de você, aceitar quem você é, se conhecer, se permitir, que o auxílio vem. A espiritualidade está sempre do nosso lado. E eu falo assim, que nada é por acaso. A gente está fazendo esse processo aqui. Você vai fazer o seu workshop. E isso já é uma continuidade, nada é por acaso. E daqui a pouco vem outro. E trabalhar esse lado vai ser, vamos dizer assim, essencial. É um momento. Eu falo assim, é a bússola, que é o remédio. Então, esteja disposto a utilizar os remédios disponíveis que a espiritualidade coloca pra gente. Sim, concordo. Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Eu vou só abrir para uma pergunta, tá bom? Não essa, eu vou deixar. Quem quiser fazer alguma pergunta para ela, vou fazer a pergunta aqui para ela responder. Perguntaram até que dia é sua promoção, dia 8 de maio. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Djamila? Gratidão sempre. Acho que sem perguntas. Então, 1000 vezes gratidão. Façam um mapa, gente. Eu indico mesmo, de coração. É surreal, vocês vão gostar. Ela é bem paciente. Tem coisas que eu ficava perguntando, muitas coisas. Tipo, mas e se? E ela responde, tá? A última pergunta. Um propósito, peraí. O quê? Ai, me perdi. Um propósito de um jeito ou de outro será cumprido? Se a pessoa, acho que ela falou, ficou confuso, né? Repete de novo, se o propósito... De um jeito ou de outro será cumprido. Acho que é a missão, né? Por exemplo, eu tenho um propósito, tenho uma missão, que é ser terapeuta, que é ajudar as pessoas. De um jeito ou de outro, eu seria ou teria o meu livre-arbítrio de escolher uma profissão errada e sofrer? Tem Acho que é isso. livre-arbítrio, porque tem pessoas que batem na mesma tecla, igual você falou, alguém é demitido do trabalho. Se a pessoa ela não quer reinventar, se ela não quer mudar, não tem como a espiritualidade baixar nela e querer mudar para ela. Ela vai ter que arcar com as consequências da limitação. Agora, se a pessoa ela tá no propósito dela, ela tá disposta, tá pagando o preço,
está se alinhando, está trabalhando, entrando no fluxo, realinhando sempre, mantendo em estado de presença. Quando eu falo estado de presença, não é nem no passado e nem no futuro. Aí está vivendo aqui e agora, não tem como. O universo é generoso, as portas estão abertas para todo mundo. O universo é generoso. É isso mesmo. O universo é generoso. É do nada que vem tudo, gente. É do nada que vem tudo. Confia. Minha bateria tá acabando. Meu carregador não vai chegar aqui. Gente, muito, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso. Em breve eu quero fazer mais entrevista com você, porque você faz parte, você acrescenta muito e é sempre muito bom conversar com você. Muito obrigada, meninas e meninos que estão aqui. Obrigada, Mila. Um beijo, beijo, beijo. E até a próxima. Pessoal, vou fazer o mapa com ela a última vez, ó. 1196378. Deixa eu escrever aqui. 1196378-3393. WhatsApp para saber do workshop também. Muito obrigada e beijos. Obrigada, Djamila. Gratidão. Até mais. Beijos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.